Então, qual é o objetivo, né? Essa arte desperta a criatividade. Então, tem um pouquinho de arte com linguagem, é isso, Marcela? Exatamente. Então, agora a Marcela vai se apresentar e vai continuar a live pra gente, tá bom? Obrigada, Andréia. Obrigada a todo mundo da escola por ter me convidado. Eu fiquei muito feliz, porque não sei se é todo mundo que já me segue lá no Mars Pod Giz, mas eu também sou professora de inglês, então juntar os dois hoje está sendo muito gostoso. É, como a Andrea falou, o lettering junta, então, um pouco da linguagem, né, principalmente da linguagem escrita, e também com arte. Então, é uma arte que brinca com as palavras e com as letras. Eu costumo dizer que o lettering é bem livre, bem solto, não existe nem certo nem errado. Porque a gente vai encontrando aquilo que a gente acha que é mais belo, mais bonito na composição de letras e palavras. Quer complementar com alguma coisa, Andréia? Qualquer coisa você vai me interrompendo, tá bom? Não, pode continuar. Aí eu vou vendo as perguntinhas aqui e depois eu falo com você, tá bom? Tá, combinado. Então, o lettering é um pouco diferente da caligrafia. Não sei se todo mundo aqui teve aquele caderninho de caligrafia que antigamente a gente tinha. Vocês são muito modernos, provavelmente não tem esse caderninho mais. Mas tinha lá a caligrafia, que tinha certas regras bem bonitinhas de como que tinha que ser o movimento de cada letra, onde começava, onde terminava cada letra. E o lettering é bem livre, na verdade. Ele, como eu disse, não tem uma coisa muito certa, muito errada. Então, se você quer deixar o começo da palavra muito grandão para depois dar uma ênfase naquela palavra, tudo bem. Então, a gente brinca com movimento, a gente brinca com o volume, a gente brinca com o peso de cada palavra e principalmente tentando trazer as sensações que cada palavra traz para a gente, né? Então, vocês escolheram uma frase super bacana, que é sonhe, acredite, dedique-se, realize. Depois eu vou passar aqui um pouquinho de processo criativo para vocês, mas é uma frase que tem várias palavras, então sonhar é uma palavra que é muito leve, né? A gente geralmente quando pensa em sonhar, pensa em coisas de céu, de nuvem, pelo menos para mim é uma coisa muito leve. Então não adianta querer colocar muito peso nessa palavra. Vamos deixar essa palavra mais leve. Acredite, acredite é uma coisa bem forte, então a gente pode dar um peso maior. Mas vamos falar disso depois, a hora que a gente estiver trabalhando com essa frase. E o lettering tem bastante perfil na internet. Talvez alguns de vocês já tenham cruzado com algum perfil de lettering pela internet. Tem vários, eu gosto de várias inspirações legais. E muitos mostram alguns materiais que a gente pode começar, né? Pode usar no lettering e tal. Mas o que precisa realmente para a gente iniciar o lettering? Primeiro, a primeira coisa que talvez muita gente ache que acontece comigo, mas que eu vou jurar para vocês, e as professoras aqui podem me condenar, mas é que não precisa ter letra bonita, tá? Meu caderno sempre foi assim, um garrancho. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Minhas letras nunca foram bonitas no caderno. Nunca. Porque, lettering é lettering, caderno é caderno. Mas então você não precisa ser aquela pessoa mais perfeitinha para você conseguir fazer um lettering bonito. Você pode começar do 000, que foi da onde eu comecei. E sobre os materiais, o que a gente pode ter de material para começar o lettering? Para começar, eu sempre falo que a gente precisa começar do básico. Ninguém começa a andar correndo uma maratona. A gente começa a andar engatinhando, depois a gente vai apoiando nas coisas e depois a gente começa a pular, correr e tal. E com o lettering é a mesma coisa, a gente tem que começar do básico. E o básico é folha, sulfite daquela mais
simplesinha. E se tiver rascunho, que um lado foi usado já, ótimo, assim a gente já aproveita e já reaproveita o papel. Lápis, então aqui eu tenho uma lapiseira porque ganhei de um primo meu, mas qualquer lápis a gente pode usar. Borracha e régua. Régua ainda é uma coisa que eu gosto muito de usar, mas tem gente que nem precisa de régua, mas eu tenho um apeguinho com a régua ainda, então acredito eu que todo mundo tenha isso em casa. E para começar, realmente não precisa de mais nada. Você começar a se arriscar com alguma coisa nova, começa com isso que vai ser suficiente. Depois, é claro, vocês podem começar a pensar em investir mais em algum outro material, mas no começo não gastem dinheiro, não gastem o dinheiro do cofrinho, não gastem o dinheiro da mesada, não gastem o dinheiro de papai e mamãe. Vão investindo nos treinamentos, que eu vou passar alguns treinamentos para vocês hoje, para depois vocês pegarem algum lápis de cor, uma canetinha, uma caneta mais específica. Depois tem gente que faz lettering com aquarela. Óbvio que também tem lettering com giz, senão o nome da minha empresa não seria Mestre Pode Giz. Mas aí vocês vão investindo naquilo que vocês se interessam, naquilo que vai fazendo a diferença para vocês, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tô falando rápido, tá todo agora. mundo ouvindo? Não. Tá ótimo. Combinado. Então, o primeiro exercício que eu vou passar para vocês, porque como boa professora que sou, eu passo exercício para os meus alunos, então eu vou passar para vocês, porque eu já considero vocês parte de meus alunos, pelo menos por um dia. Então, o primeiro exercício é uma folha de treinamento, uma folha de prática. Aqui, assim, eu já tenho ela feitinha e eu vou mexer no celular para ver se vocês conseguem visualizar. Vamos trazer mais pertinho. Vocês conseguem ver aqui assim? Consegue? Dá para ver, sim, dá. Sim, metade da folha. Tá. Isso, metade da folha. E eu vou mostrando assim para vocês. Combinado. Por isso que eu amo a régua. Aqui, assim, finge que é uma página em branco, tá? Mas vocês vão fazer um exercício aqui de fazer as linhas. Essas linhas, quem manja muito de computador pode até fazer no computador. A pessoa aqui não é, assim, totalmente digital, então a gente faz na mão mesmo e depois tira xerox. Mas como que faz? A gente vai pegar, então, a régua e vai medir 1,5 centímetro aqui, assim, o primeiro. O segundo, 2 centímetros. O terceiro vai ser 1,5. E depois vem um espaço. E aí você vai repetir. 1,5, 2, 1,5 e espaço. Até você preencher a sua folha. Nessa minha folha deitada, deu 3 conjuntos aqui, assim, de 3 linhas, espaço, 3 linhas, espaço, 3 linhas, espaço. Deu para entender? Sim. Essa é uma folha que toda pessoa que começa a trabalhar com lettering precisa começar por ela, tá? Porque eu vou ensinar para vocês algumas coisas sobre como que chama isso? Os alfabetos. Os alfabetos, tá? Isso. Muito bem. Então, aqui, assim, eu vou mostrar para vocês o primeiro passo para a gente pensar numa palavra. Vamos pensar na palavra amor, por exemplo. Eu vou tentar jogar vocês um pouquinho mais aqui, assim. Se eu der... Ai, eu consigo dar zoom! Sensacional! Muito bem, acho que melhorou, né? Vocês conseguem ver. Aqui, assim, onde tem os 2 centímetros, é o miolo da palavra. Então, quase toda a palavra vai ficar aqui assim, no de 2 centímetros. Quando a palavra vai subir? Quando ela tiver uma ascendente. Então, aqui assim,
o espaço de 1,5 é a ascendente e o espaço de 1,5 para baixo é a descendente. A palavra amor, por exemplo, a gente vai escrever a palavra amor. Vou escrever. Oi, tropa. Vocês estão aqui, amor. Se vocês repararem, amor não tem nenhuma ascendente e nenhuma descendente, ok? Ela vai ficar só nessa parte do miolo, porque ela não tem nenhuma palavra com P, com T, com B, ok? A palavra, por exemplo, paz. Vamos colocar aqui no outro conjunto de linhas. A palavra paz. Ela vai ter o P, que tem uma descendente. Então, as suas palavras têm que encostar tanto na de si... Opa! Aqui. Abaixa um pouquinho, é isso. As suas palavras têm que encostar tanto na de cima quanto na de baixo. E quando ela tiver uma descendente, ela tem que encostar na de baixo. Combinado? Então, aqui o paz. A gente vai fazer o A. Opa! Afastei demais o A. A gente vai fazer o A. E depois o Z. O Z também tem uma descendente, ok? Então, o Z encosta aqui, aqui embaixo e aqui em cima. Quando a gente pensa na palavra, por exemplo, sonhar, que é uma das palavras que vocês escolheram, um dos verbos que vocês escolheram lá na frase. Então, a gente começa com um S, que não tem nem ascendente, nem descendente. Depois a gente vai. O O também não tem nem ascendente, nem descendente. O N não tem ascendente e descendente, mas o H tem. Então, a gente encosta lá em cima o H. E aí, continua a palavra. Sonhar. Tá joia? Então, essas linhas são as guias para a gente fazer uma palavra que não fique tão desproporcional. Como eu disse, o lettering é uma coisa que funciona bem sem ser muito certo, muito errado, mas a gente precisa aprender o básico primeiro para a gente ir arriscando com coisas diferentes. Muita gente vai ver assim alguns tipos de caligrafia que chama a caligrafia bouncing ou a caligrafia brush, que vem de pincel, como se tivesse pincelando aqui assim as palavras. Então tem hora que ela fica com o pincel mais gordinho e tem hora que ela fica com o pincel bem fininho. Isso a gente também aprende sem precisar necessariamente de um pincel, só precisando de lápis, borracha e um papel. A gente vai precisar, então, só pensar como o pincel funcionaria aqui, assim, no papel. Quando a gente está subindo com a letra, o pincel, ele está bem leve. Então, ele fica bem fininho. Quando a gente está descendo com a letra, o pincel fica mais grosso, porque a gente coloca mais pressão na mão. Então, isso faz com que o pincel fique com um traçado mais grosso. Então, a gente aprende a falsa caligrafia. Falsa caligrafia, tá, galera? É uma das únicas coisas que pode falar que é falsa e é legal. A falsa caligrafia ensina pra gente que desce grosso e sobe fino. Então, aqui na palavra amor, o A, por exemplo, a gente vem aqui do A e aí a gente desce, né? Aqui nesse descer, a gente vai fazer um tracinho engordando o A. E aí a gente sobe aqui para encontrar o A aqui assim. Esse sobe não engrossa, porque é como se o pincel tivesse mais leve. Aí aqui o A vai descer de novo para juntar, começar com M. Então aqui se está descendo, a gente engrossa, tá?
Aí sobe o M inteiro. A gente desce no M, a gente engrossa o M. A gente sobe de novo a outra perninha do M. E aí desce de novo o segundo morrinho do M. Aqui assim a gente sobe e desce o M. Aí a gente vai juntar com o O. O O a gente já começa descendo. Então aqui a gente já começa engrossando o O. Aí ele vai terminar subindo aqui assim nessa parte. Então ele sobe fino. Aqui assim ele tá na horizontal, então não faz nem sobe nem desce. E aqui assim desceu o R, então desce engrossando. E aí fica esse esqueleto aqui assim. Então fica parecendo o esqueleto e o corpo. Isso aqui é o esqueleto da palavra. E aí você vai dando o corpo da palavra, os músculos, a pele, a gordurinha, com esse sobe e desce. Então aqui o paz a mesma coisa, a gente sobe aqui assim, tá meio que na horizontal subindo, mas o P já desce. Então a gente desce engrossando. Aqui também a gente tá subindo, mas logo desce. Aqui horizontal, aqui o A. Desce, sobe, desce de novo, engrossando. O Z sobe fino, desce grosso, sobe fino, desce grosso. Muita gente me pergunta quando eu dou aula disso, se eu engrosso pelo lado da esquerda, se eu engrosso pelo lado da direita. E eu te digo, não tem uma regra, depende muito de onde o seu esqueleto tá. Se você vai achar que precisa de mais gordurinha do lado direito, você faz mais para o lado direito. Se você acha que precisa mais para o lado esquerdo, faz para o lado esquerdo. Tá vendo aqui que meu A eu fiz aqui, mas olha o meu M. O meu esqueletinho já tá todo diferente. Eu fui colocando, então, gordurinha de alguns lados aqui assim do M. Não importa necessariamente onde você vai engrossar. E aqui, assim, o sonhar é a mesma coisa. Beleza? Combinado? Deu para entender essa falsa caligrafia? Deu? Deu para entender, Marcela. Acho que o pessoal aqui também está entendendo, tá? Todo mundo está falando que sim. Então tá ótimo. Muito boa a explicação. Uhul! É isso que a gente gosta. É, professora, né? Gente, e o mais interessante é que com essa técnica vocês podem começar a já fazer várias coisas. E essa fichinha de exercício, vocês podem escrever o nome de vocês podem ir escrevendo uma frase inteira, vai praticando bastante, que a hora que você ganhar intimidade e confiança com isso, você já vai ser super bacanudo para trabalhar com o segundo exercício que eu vou passar para vocês. Então, o primeiro exercício é essa ficha aqui, assim, de treinamento, que eu quero que todo mundo faça, porque depois eu quero receber vários prints e várias marcações ali, assim, no Instagram, que eu quero que vocês me mostrem como foi o exercício, tá bom? O segundo exercício é um processo criativo. Tá aqui assim, processo criativo, e olha como a letra da professora é realmente um garrancho. Vocês não precisam entender isso aqui assim, tá? Eu vou explicar. O processo criativo, então, depois que você praticou bastante, depois que você colocou bastante a mão na massa, o processo criativo começa. Então, você vai lá e pensa numa frase. Que frase que você quer trabalhar? Eu já sei que vocês vão trabalhar com essa frase que eu achei ótima. Sonhe, acredite, dedique-se e realize. É uma frase com 1, 2, 3, 4 palavras, né? 4 palavras no como chama isso no verbo? Esqueci. Mas é que quando você manda a pessoa fazer, é para você se sentir assim estimulado, motivado. Muito bem. Então, você pensa naquela frase que te motiva bastante, aquela frase que vai ter várias palavrinhas, e aí você vai ver onde cada palavra tem mais peso, mais leveza, mais importância. De repente, por exemplo, aqui,
Aqui, assim, é uma plaquinha que eu fiz. Feito é melhor do que perfeito. Eu queria dar destaque o quê? Ao melhor. Por quê? Melhor é uma coisa muito boa, né? Então, eu não queria dar destaque ao do que. Do que não é uma coisa tão importante nessa frase. Então, você vai dando destaque para as coisas. E o perfeito? Perfeito, na minha concepção, é uma coisa bem assim, quadradinha, retinha, perfeitinha. Então, eu quis fazer uma letra bem quadradinha e perfeitinha, diferente dessa do melhor. Então, é essa sensação que o lettering vai trazendo para as palavras. E aqui, assim, é o exercício que eu quero propor para vocês. Vocês vão pensar nessa frase e pensar na sensação que cada palavra está trazendo para vocês. Aí, o processo criativo começa sem precisar manjar de muitos alfabetos, Não. Começa com letras simples, pelo menos uma de forma e uma cursiva. As crianças hoje sabem o que são letras de forma e cursiva, Andréia? Sabem sim. Tá. Porque eu já ouvi falar que as crianças não fazem mais letras cursivas na escola. Eu falei, como não? É possível isso acontecer? Não. Mas então tá bom. Essas crianças é que a gente gosta. Muito bem. Então, letras cursivas e letras de forma. Aí a gente vai pensar em preencher espaços, tanto com as palavras quanto com algumas caixas que eu vou ensinar aqui para vocês e alguns banners. E aí é interessante que eu falo que o lettering é super interdisciplinar, porque a gente pode pensar em frases que venham do português, pensar em frases que venham do inglês, a gente pode pensar em arte, lógico. Professora Rafaela, né? Ela está aqui para falar um pouquinho de arte, pode falar da caligrafia clássica, da moderna, enfim, da gótica para vocês. Tem várias inspirações. E também a gente pode trazer uma coisa mais atual, que é o lettering. E também matemática, porque agora eu vou falar para vocês de miniaturas em escala. Então, se ficar muito difícil, depois vocês perguntam para o professor de vocês de matemática, professor ou professora. A gente vai trabalhar com miniaturas. Por quê? Porque se a gente pega uma folhona assim, a gente geralmente tem um pânico, fala, nossa, o que eu vou fazer? Vou estragar o papel inteiro, nossa, será que compensa todo esse meu esforço? E aí a gente trava. E isso não é bom. A gente, quando trava, a gente não consegue desenrolar as ideias. Minha irmã fez publicidade e propaganda e um professor dela falava que as ideias é tipo um pacote de bolacha recheada. Você tem que tirar a primeira para ir chegando nas outras. Se você não tirar uma ideia da sua cabeça, você vai ficando travado com aquilo e você não consegue comer o pacote inteiro. Achei ótima essa metáfora. Então, ela tem outra professora de arte também, tem a Poliana também que está, tá bom? Oi, Poliana, tudo bem? Prazer, gente. Estou muito feliz que vocês me convidaram, sério, de verdade. Então, se tiver também professor de matemática, não sei se a turma da matemática está aqui, mas aí vocês me avisam. Eu acho que matemática não. Tem, acho que a Marizilda, né? Que tá, a Marisilda. Mas a matemática não tem. História, Marizilda? Geografia? Dá para fazer vários letterings inspirados em coisa de geografia e história também. Frases históricas, frases de pessoas famosas na história, super legal. Muito bem, as miniaturas, então, ajudam a gente a destravar essa parte da criatividade. E a miniatura precisa já ser na proporção, na escala. Então, a gente pega as medidas de uma folha sulfite, é 21 por 30. A gente pode dividir essas medidas em 10, em 5, em 3. Eu fiz em 3 porque a matemática é mais fácil para 3. Porque se você divide 21 por 3, dá 7. Estudei antes. E se você divide 30 por 3, dá 10. Então, é isso que eu fiz aqui. Eu fiz 7 por 10. E aí ela fica uma mini folha sulfite. E aí tudo que tiver 1 centímetro aqui vai ter 3 centímetros na folha final, porque a escala foi de 1 para 3. Combinado?
Se tiver qualquer dúvida, depois vocês mandam para a professora de matemática de vocês. Mas esse é um exercício bem bacana. Façam as miniaturas. E vocês vão ver aqui que tem algumas caixas já. Pensando em 4 palavras, a gente precisaria de mais ou menos 4 caixas. Então, aqui seria sonhar, acreditar, dedicar e realizar, né? Sonhe, acredite, dedique-se e realize. Então, você pensar em caixas ajuda vocês a pensar no preenchimento de uma folha sulfite inteira. Aqui é um outro preenchimento que a gente pode pensar. Sonhe, acredite, dedique-se e realize. Então, eu vou mostrar como que eu escreveria essas duas. Aqui, assim... Aí depende do peso da palavra, né, Marcela? Qual Exatamente. que a pessoa sente que tem maior peso, né? Exatamente. Então, aqui, assim, tem um jeito que eu fiz, e olha como eu fiz. Eu não fiz já com a letra perfeita. Eu fiz com as letras simples, de forma e cursiva, só para ter uma noção do lugar onde ficam essas palavras. Então, aqui, assim, são esses 2 modelinhos que eu vou trabalhar agora com vocês. Deixa eu só descer aqui mais um pouquinho de novo. E vamos dar o zoom de novo. Ai, eu adorei isso aqui da zoom. Vocês conseguem enxergar essa daqui? Tá muito claro. Tá muito claro, mas já vai melhorar porque eu vou começar a explicar. Tá. Não, mas é assim mesmo. Se tiver ainda muito claro, vocês me avisam, tá? Tá. Mais ou menos, eu fiz assim, ó. Então, eu fiz uma caixa aqui assim, de olho, tá? A régua é só para ficar mais escuro para vocês. Fiz mais ou menos uma caixa retangular, uma caixa assim em banner. Essa caixa aqui assim tá no sentido de aumentar e diminuir. Vou colocar aqui assim para vocês verem melhor. E essa caixa de novo em... Como que se chama? Em retângulo. Ó, também da turma da geometria. As crianças têm geometria hoje em dia também? Dentro da aula de matemática, né? Acho que é ver a geometria. Eu adorava geometria. A Rafaela também acho que vê, né, Rafaela? Acho que vê também um pouquinho, né? Desenho geométrico. Eu adorava essa aula com compasso. Eu me achava a cientista. Mas muito bem. Não precisa de tanto, tá? É bem mais simples do que um desenho geométrico. Vamos pensar na palavra sonhar. Como eu disse, para mim traz muita leveza. Então, eu usaria uma letra cursiva. Então, eu colocaria aqui assim, sonhar. Sonhe, desculpa. Sonhe. Sonhe. Tá vendo? Preenchendo desde cima até embaixo ao fim. É interessante deixar uma margenzinha aqui assim, tá vendo que eu não cheguei até a esquerda, a direita, em cima, embaixo. É legal pensar numa margenzinha. E aqui, como eu disse, o lettering é legal porque a gente pode brincar com um S maiúsculo, o O, depois puxar um N, colocar um H de letra de forma no meio de uma palavra de uma letra cursiva. Isso é lettering. A gente vai dando formas diferentes para uma palavra. Então, essa criatividade, né? Aqui, assim, acredite. Eu colocaria, então, em letra mais retinha, porque eu acho que dá uma sensação de que a gente precisa de um caminho, de uma luz no fim do túnel, assim, sabe? Eu acho que é um caminho mais reto. Então, isso é para mim, tá? Isso pode gerar uma coisa diferente para vocês, um sentimento diferente. Então, sonhe, acredite. Acredite. Então, aqui vocês vão ver que dentro do banner eu fiz uma letra ainda muito simples, mas já mais de forma, acompanhando o movimento do banner. Então, isso é interessante para a gente ir pensando. Aqui, assim, também dedique-se, eu imagino uma coisa mais, assim,
quadradinha, porque a gente precisa ter muita disciplina para se dedicar a alguma coisa, né? Então, aqui eu penso uma coisa mais quadradinha, mas aí a gente tem que ir acompanhando o movimento da caixa. Então, o D é um pouquinho menor que o E, e aí as letras vão crescendo. D, de, que, dedique-se. Então, tá vendo aqui assim? Do tipo, quase um megafone, do tipo, dedique-se! Do tipo, isso é mandativo para vocês. Então, isso é legal a gente pensar nesse formato, por exemplo. E realize, para dar um balanço, assim, já que tem muita coisa reta, a gente pode colocar, então, uma letra mais cursiva. Já vou mostrar aí para vocês. Aqui, assim, então, a letra cursiva, que a gente aprendeu principalmente na nossa folha de estudo aqui, assim, mas ela ainda é só o esqueletinho, tá vendo? Então, aqui, assim, eu realize, e aqui eu quebrei a regra da margem, tá vendo? Precisa ter margem? Precisa ter margem, mas em alguns pontos vocês podem quebrar essa margem. Porque daí, ó, dá uma sensação de que é algo que é muito maior do que a folha. Que realizar não vai te deixar dentro da folha, vai, ó, expandir os seus horizontes. Então, mais ou menos isso que tudo que o lettering pode trazer para vocês. Eu vou preencher essa outra daqui que também está bem clarinha, mas eu vou preencher para vocês terem uma outra ideia de processo criativo. Então, aqui eu tinha pensado em aqui assim, ser mais tipo um semicírculo. Essa daqui ser quase como uma tenda de circo, mas preenchendo aqui assim o semicírculo, tá vendo? Aqui como se fosse um banner. Aqui assim um banner. E aqui assim um retangular de novo. Então a gente pode realmente repetir o realize daqui, colocar então o sonhe com uma outra grafia. A gente pode pensar o sonhe assim. A gente então vai para o acredite. Aí a gente acredite. Então, ó, o acredite vai descendo e depois vai subindo, desculpa, e depois descendo. E aqui o dedique-se, o realize, você pode colocar. Bom, para depois a gente abrir para as perguntas, eu vou encerrar essa parte do exercício de processo criativo dizendo que depois que você fizer umas 3, 4, você vai escolher a sua preferida. E aqui é o desafio que eu vou lançar para vocês. Aqui, assim, vocês já tiveram noção de 3, tá? Aqui eu vou escrever mais forte só para vocês entenderem, porque tá muito clarinho, né? Na tela. Mas só para trazer para vocês. E o realize. Aqui, assim, como se fossem vários banners conectados, tá? E aqui, então, a palavra sonhe mais cursiva, acredite mais retinha, dedique-se um pouquinho mais misturadinha e o realize mais embaixo, mais cursiva também. Enfim, eu quero então que vocês façam esse exercício e também, se vocês publicarem no Instagram, eu quero que vocês me marquem, porque eu quero ver todo mundo fazendo esse exercício para soltar a criatividade de vocês. E aí, eu quero que vocês, daqui dessa minha página, coloquem, escolhem o 1, o 2 ou o 3, porque o 4 vai ser de vocês. O que vocês escolherem aqui assim, eu vou fazer
e vou postar para vocês. Então, eu ainda não fiz esse trabalho final, porque eu não quero ninguém se inspirando demais a ponto de, deixa eu copiar o da professora, deixa eu copiar o da Marcela, que eu acho que é mais legal o dela. Não, eu quero ver o de vocês, e aí o que vocês votarem aqui para fazer, eu vou fazer para vocês, de presente para escola de vocês. Aqui, assim, como se fosse esse aqui, ó, nesse tamanho. Combinado, Andréia? Depois eu mando para você. Sim. Aí, para te seguir lá no Instagram, é Mercy Podgiz, não é? Exatamente. Tá vendo como tá aparecendo aqui meu nome? Não sei se todo mundo consegue visualizar aqui assim. Não? Não Mas consegue. Arroba, vou escrever aqui, já que eu tô muito craque em escrever e mostrar para vocês. Espera aí. A gente escreve já. Arroba Mercy Podgiz. Assim. Arroba Mercy Podgiz. Deu para todo mundo pegar? Qualquer coisa. Sim, dá para todo mundo ver. Mas eu mando depois nos grupinhos também, Isso, tá bom? Isso, acho que é legal mandar. Daí agora vocês podem mandar muitas perguntas. Estou aqui para vocês me perguntarem várias coisas, até umas 7h10 eu consigo ficar. Mas eu queria mostrar para vocês como o lettering pode... Isso, tem uma galera já mandando aqui o arroba. Esse aí, obrigada, Rafa. Como o lettering é uma coisa que pode começar do papel, então simples assim. Esse aqui do papel, aqui eu tenho um outro na minha parede, porque eu vou colando as coisas na parede. Olha que bonitinho esse. Só com letra cursiva, com banner e cheio de florzinha. Muito legal. A gente pode desenvolver com outros elementos gráficos e não só com a letra. Aqui, assim, eu tenho uma queda por samba, sabe? Samba, MPB. Então, essa daqui é uma letra que me inspira demais, que é erga sua cabeça, bate o pé e vai na fé. Eu acho muito legal. E olha, erga sua cabeça, erga. Ó como dá um movimento no erga. A sua é uma palavra não tão interessante. Cabeça. Então, a cabeça é do tipo, é o principal, que você tem que erguer sua cabeça, não mais outra coisa. Mete o pé e vai na fé. Fé é uma coisa muito, muito espiritual, muito leve. Então, a letra tá bem leve. É isso que é a mistura do lettering. E essa daqui nem é uma das mais bonitas. Eu só tô mostrando para vocês porque vai do papel até uma outra coisa. Por exemplo, a parede, que foi da Elô, lá na casa da Elô, que foi sensacional. Uma das minhas paredes prediletas. Adorei fazer. Aqui, assim, eu tenho uma que vem buscar hoje aqui em casa. Um balão. Ah, que legal. Uma bexiga. Feliz 4 anos de casados. Então, aqui, assim, coloquei o meu arroba. Aqui, assim, o balão. Tá vendo? Aqui... Marcela, tem na taça. Ah, eu ia te falar da taça. Tem na taça. Tem aqui, assim... Por exemplo... Eu fiz a arte, aí eu aprendi, porque, né, a gente vai aprendendo. Aprender é uma das coisas que mais enriquecedoras e que ninguém rouba da gente. Então, é um investimento excelente, a gente investir em aprendizado. Aí eu aprendi a digitalizar o meu lettering. E aí a gente pode fazer estampas, a gente pode fazer estampa. Essa camiseta não é da Mercy Podgiz, mas essa bolsa foi. Então, eu fico muito orgulhosa, eu gosto muito de ver até onde vai o lettering. É onde a sua imaginação mandar. Ô Marcela, da bexiga, você usou a caneta Posca? Isso, a caneta Posca. Aqui, assim, a Posca é essa caneta aqui. Deixa eu pegar uma... Oh, meu Deus. Aqui, Posca, essa caneta. Essa caneta tem de várias espessuras, vocês vão ver, ó. Tem essa espessura, tá? Tem de várias cores. Mas essa caneta, como eu disse, é um material que você não precisa ter no começo. Você não precisa sair correndo, buscando no Google qual o valor mais barato, porque elas não são tão baratas.
e para você ter um monte de cor. Mas você pode ir testando com a canetinha que você tem em casa. Geralmente canetinha daquele material de artes que a gente tem desde pitiquinho, que vai durando assim a vida inteira. A gente pode começar com essas canetinhas em papel. Se eu não me engano, no balão também pega essas canetinhas. Tem que esperar secar, lógico, mas também pega. Mas as poscas são um primeiro investimento muito legal para quem quiser começar depois, aí mais para frente, tudo. É o que eu uso, por exemplo, para fazer as artes em madeira, as artes em papel também, Em vidro, né? Em vidro não, em vidro a gente usa canetas mais próprias para porcelana mesmo. Ah, tá. E aí tem todo um processo que também mais aprendizado. A gente vai aprendendo e vai desenvolvendo os nossos próprios processos, né? Esse particularmente é um processo meu, esse aqui um processo criativo que funciona para mim. De repente, vocês podem achar um processo criativo diferente que funcione melhor para vocês. Então, é isso. Acho que cada um vai se inspirando naquilo que faz mais sentido. Alguém perguntou aqui, eu não lembro quem, de que cidade você é, de Itu, né? Você quer contar um pouquinho como você começou a fazer o lettering? Que eu acho tão interessante. Como que você começou? Bem rapidinho, né? Eu sou de Itu. Eu sou formada numa coisa que vocês nunca vão imaginar. Quem não me segue não vai saber, porque de vez em quando eu falo lá no meu perfil, porque as pessoas ficam chocadas. Mas eu fiz ciências sociais, que é aquela matéria que vocês devem detestar, porque ninguém gosta, que é a sociologia, tem muito da história também, tem muito filosofia, que de vez em quando vocês têm na escola. Antropologia, política, muitas matérias que eu adorava. Mas, então, minha formação não tem nada a ver com o lettering. Aí eu estudei muito, muito, muito. Sou formada em ciências sociais, tenho mestrado, tenho doutorado, fui muito dedicada, até demais, talvez. E aí casei. Quando eu casei, a gente colocou uma porta aqui, assim, com lousa, pintada de lousa. E aí comecei a ver umas coisas, né, de decoração em site pela internet, não sei o quê. E comecei a fazer, copiar sem técnica nenhuma, sem fazer esse beabá aqui assim, e que eu apanhava muito, lógico, né? Não saía tão bonitinho e tal. E aí eu comecei a mandar para umas amigas, e uma das minhas amigas era arquiteta. E ela falou, por que você não faz aqui em casa, aqui no escritório, desculpa, aqui no meu escritório de arquitetura? Aí eu dei uma surtada, que eu falei, como que eu vou fazer uma parede no escritório de arquitetura de uma amiga minha, de arquitetura? Aí, uma coisa que a gente aprende é de nunca dizer não para certas coisas, principalmente para oportunidades. Então, eu falei, faço. Se ela gosta do meu trabalho, aí estudei muito o que eu ia fazer, como que eu ia fazer, mostrei para ela tudo, e aí começou. E aí eu comecei a fazer coisas para as amigas, comecei a fazer em papel, em MDF, em parede, foi assim uma coisa sem fim, um monte de inspiração, como eu falei, e virou um hobby que virou uma profissão. Então, super, assim, incentivo pessoas que têm os seus hobbies a nunca deixar os seus hobbies de lado, porque é uma válvula de escape que pode virar uma oportunidade também. Tem uma aluninha aqui falando, a Elisa, né? Que ela tem a porta branca, que ela morre de vontade de escrever nela, né? Mas primeiro tem que ter um esqueleto, né? Igual você fez, né? Bonitinho, né? A porta branca, eu não sei qual é o material da porta. Tem que tomar cuidado, porque provavelmente você não vai conseguir apagar, né? Então, a minha porta aqui, ela é de fórmica. Então, não sei se vocês sabem o que é fórmica, mas é uma lâmina de madeira que ela é bem... Ela é meio asperazinha. Ela é quase uma lousa de escola. É uma lousa de escola, basicamente, mas importa. E aí, a hora que você escreve com giz, você passa a mão e ela apaga.
Então, a minha lousa eu comecei a fazer aqui na minha porta porque eu sabia que eu podia pagar. De repente, você pode comprar ou pedir em alguma madeireira aí, um pedaço de madeira de fórmica, que geralmente tem, de vez em quando eles jogam até fora. Tem em algumas papelarias aquelas lozinhas de criança. Vai começando a fazer com isso, que é um material mais tranquilinho. E o resto, quando você estiver assim, bem dedicada, você pega as medidas da sua porta e faz isso aqui, ó. Você vai fazer as miniaturas, você vai ver como a frase que você quer, você vai ver onde você quer dar mais peso e tal. Faz uns mini esboços e depois você pode pegar um esboço até maior, de repente, né, uma folha, mas faz tudo já nas escalas. O que me quebrou as pernas no começo é que eu não sabia entender a escala das coisas. E aí, quando eu comecei a trabalhar com escala, que é aquilo que eu ensinei de pegar a medida do tamanho real, dividir por 5, por 10 é a melhor, porque a multiplicação em 10 é a mais fácil para a gente lembrar. Mas tenta entender sobre escala. A partir do momento que você entender escala, você joga um pequenininho assim direto para uma porta e vai ficar lindo, maravilhoso. Marcela, você falou uma coisa importante. Primeiro giz, né? Primeiro giz, primeiro giz. Eu nunca passei caneta na minha porta, por exemplo, porque É porque a vocês vão querer caneta passar a caneta. a caneta é uma coisa que fala, é a base d'água, ela sai com água. Sai, peronomútil, sabe? Ela sai, mas não sai totalmente. Ela fica manchada. Eu testei nos cantinhos assim da porta e ela não sai. Não saiu. Então eu falei, eu não vou passar caneta nessa porta, porque se eu me arrepender do que eu fizer, dá para eu apagar. Mas assim, coisas pequenas, ou quando vai para um trabalho mais oficial, aí eu uso a caneta, porque eu sei que não vai precisar apagar. Mas para treinar, é isso que eu falei, começa com o básico, começa com papel, ou se você vai para uma superfície dessa, começa com giz, o giz, normal, giz de lousa, não sei se a escola usa giz? Usa giz. Giz, então, É. giz normal, assim. E, Marcelo, tem muito a ver o mapa mental, né? Os alunos estudam, às vezes, por mapa mental, né? Consegue. Então, acho que usa muito lettering no mapa mental, né? Porque é muito visual, mais fácil de guardar, né? Não sei. Bom, Para eles, com né? Eu tô certeza. pensando nos alunos de fazerem, né? Também. Como dá para usar para capa de trabalho. Então, dá para inventar um monte de atividade, né? Não, é isso que eu falei, dá para ir do simples ao mais complexo. Aqui, por exemplo, eu tenho até um caderninho que era o meu caderninho de esboço, de tentativas e erros, muitos erros. E aí, uma das tentativas foi fazer foi fazer a capa, que assim, ó, tempestades não duram para sempre. Então, porque a gente precisa ter um pensamento positivo e tal, e eu falei, não, tantas tentativas e erros nesse caderninho que a gente vou usar essa frase. Então, e mapa mental, que é você organizar suas ideias, tudo, é muito aquilo que você. O que as palavras, os sentimentos, os objetivos trazem para você. Então, de repente, um objetivo principal você vai pôr aonde? No centro do seu papel. E aí, os meios para chegar nesse objetivo, você vai fazendo cascatinhas, fazendo setas. Isso tudo a gente vai. Eu falo que é muito legal ter alguma coisa analógica. Quem não sabe que é analógico, tem o digital, que é isso que a gente tem, né? Ponta do dedo, que é o celular, o computador, tablet, relógio que é de númerozinho assim e não de ponteirinho. Isso tudo é digital. O analógico é uma coisa que a gente pega, que a gente faz, é o manual. Sempre ter uma coisa manual na nossa vida é muito bom, inclusive para pensamentos, assim, né? A gente começa a pensar em uma tela do Word em branco, geralmente a gente demora muito mais se a gente pega uma folha de rascunho e começa, meu objetivo hoje, faz uma listinha com esse mapa mental do dia, por exemplo.
Então, eu sou muito fã, número um, de ter alguma coisa analógica na nossa vida. Pode ser o lettering, pode ser, de repente, a cozinha, uma culinária, pode ser uma outra atividade artística que as professoras podem até recomendar aqui. Marcela, na parede você usa lápis, né? Ou é giz também? Ai, para. O lápis aqui eu não tenho, mas seria mais ou menos assim, que é um lápis branco, mas ele é aquarelável, que é aquele lápis, pelo menos na minha infância, eu adorava ter, porque a gente pintava e colocava um pouquinho de água no papel e ele espalhava, parecia uma tinta mesmo. Então, ele é aquarelável. Quando eu comecei lá, quando eu comecei em 2017, eu comecei com giz, mas o giz cria muito pozinho. Então, quando a gente passa depois a caneta não escorrega tão bem, vai entupindo a ponta da caneta. Então, do giz, eu passei a usar o lápis aquarelável para os esboços na parede. Então, eu passo o lápis na parede, faço toda essa transformação da pequena escala para grande escala, usando o lápis aquarelável, geralmente branco, porque daí, a hora que a gente passa um paninho levemente úmido, ele já some, ele simplesmente some, e não faz poeira, não faz nada, e a caneta escorrega mais fácil. Então, é bem legal essa dica do lápis aquarelável. Bom, eu tive o prazer de ver uma parede, né, Marcela? Depois eu mando para eles a foto da parede daqui de casa. Depois manda sim. E eu quero que todo mundo, então, vá lá, tira um print, vai lá, manda os exercícios pra gente, posta nos stories de vocês, me marca que eu sigo de volta de verdade, porque eu quero acompanhar. É um dos projetos que a gente tem para Mais Pode Giz, é de incentivando através de aulas com lettering, por isso que foi muito legal aceitar aqui o convite de vocês aí da escola. Bom, Marcela, muito obrigada também pela sua disponibilidade, tá? Essa energia boa, né? Ah, Você obrigada. passa, essa calma, essa tranquilidade. Muito obrigada, tá Tô bom? suando, não tô tão calma. Ah, mas Tô parece. meio nervosa, mas tá tudo bem. Bom, eu achei maravilhoso, tá ótimo, viu? Que E aí eu bom, vou passar, obrigada. porque muitos alunos não conseguiram, né, entrar. Então, Ah, assim, mas teve muitos não bastante tinham gente aplicativo. aí, ó. 24 já, uma sala super cheia. Eu fiquei super feliz. Mas, assim, muitos alunos não tinham aplicativo, que a gente teve que mudar na hora, eles mandaram, então eu vou mandar a gravação, tá bom? Eu vou pedir os exercícios para você, para eles Isso, mandarem, isso. tá bom? Mesmo os que assistirem gravado, depois eu quero que vocês entrem lá e me marquem. Ó, o pessoal tá falando que você é muito simpática, Ah, adorei, obrigada. amo Obrigada de demais, coração. parabéns, tá bom? Obrigadão, gente. Obrigada. Uma boa noite para vocês. Eu espero que tenha inspirado um pouquinho vocês. Obrigada a você, tá bom? Obrigada aos Beijo, alunos até aí, mais. Tchau, tchau, boa noite. boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite.